Voltamos a apresentar Guia Completo. Há vários modos de medir a inteligência de um animal. Um é pela complexidade de sua capacidade de comunicação. E este animal, a ciba, é realmente um especialista. Só que não fala por palavras, mas por padrões. Essas listras na parte de trás de um macho dizem a outro macho para onde ir. Para longe. O primeiro achou uma fêmea e quer conquistá-la. É o cérebro da ciba que cria o efeito. Ele mentaliza o padrão para o corpo. Lulas e polvos também fazem isso, enviando sinais através de nervos para o que conhecemos como cromatóforos, dezenas de milhares de células coloridas na pele. Cada cromatóforo é como uma bolsa de pigmento no centro de sistemas de músculos. Quando os nervos relaxam os músculos, a bolsa se contrai e se torna cheia de rugas e sulcos. Mas quando o músculo se solta, a bolsa se dilata, revelando os pigmentos em todo o seu esplendor. Basicamente, há apenas 4 cores nos cromatóforos: preto, marrom, vermelho e amarelo. Mas a sequência de contração e dilatação dá a ilusão de mais que isso, de tons que não podem ser vistos em outra criação da natureza. É realmente a sequência que cria o efeito. Frações de segundos estão presentes e o resultado é como luzes neon cruzando a pele. O cérebro humano pode sinalizar mudanças na cor da pele. É quando ruborizamos. Mas comparado ao que a ciba faz, é algo rudimentar. A diferença entre um gemido e uma canção. A ciba usa o neon para enviar sinais entre si, mas também brilha para a presa. Mas por quê? Claro que só a ciba sabe o que os sinais significam. Mas há uma teoria. Está hipnotizando a refeição desejada, distraindo-a enquanto faz pontaria. Provavelmente o uso mais importante dos padrões em cibas e polvos é o disfarce. A melhor defesa que esses animais moles têm é se esconder. Camuflar-se é um meio de se esconder e estar exposto ao mesmo tempo. Camuflagem em cibas é a especialidade do Dr. John Messenger. Bem, temos aqui um animal sobre um fundo de cascalho. Está quase uniforme. Olhando de relance, podemos ver algo que tem um bom grau de mistura com o fundo. Quando se chega ao cascalho, vemos pontos brancos bem realçados. Exibe um padrão a meio caminho entre malhado e pontilhado. Está também erguendo músculos na pele, o que dá a ela uma aparência espinhosa. Então a ciba muda sua pele em cor e textura. Obtém o efeito malhado por meio de outra célula da pele, o leucóforo, que fica coberto em blocos brancos. Quando a luz bate, é espalhada e é refletida bem mais branca, criando tons pálidos na pele da ciba. Às vezes, o efeito é geométrico. Temos aqui um animal sobre um fundo bem mais variado. O que faz agora é gerar padrões grandes e curvos, quadrados e listrados, que quebram completamente todo o perfil do animal. Em águas lamacentas não se tem ideia de que animal é, ou até se é um animal. Mas como sabe que padrões criar? Como uma ciba vê o seu mundo? John Messenger faz experimentos com cascalho colorido. Temos aqui uma ciba sobre um fundo artificial. E se olhar para ela, verá que está muito pálida e que não combina muito bem com o fundo. O olho, claro, olha para o fundo, para as pedras brancas no fundo do tanque, não para as laterais verdes. Estão sempre olhando o fundo. Vamos agora erguer esta barreira.
A esperança de levar o animal a se direcionar para o fundo mais escuro. Devo empurrá-lo com algum carinho. Assim. E começa a se mexer. E creio que, de pronto, se vê que já ficou bem escuro. Um detalhe importante sobre as cibas. Não veem o vermelho, não diferenciam cores. Veem o branco, o preto e gradações de cinza. Mas veem com muita precisão e diferem contrastes sutis entre as gradações para poder se misturar. Às vezes, entretanto, o contraste é um tanto sutil demais. Aqui temos uma ciba sobre um fundo branco com pedras vermelhas. Isto, como você e eu vemos. Como ela vê, está sobre um fundo branco com pontos escuros. Então, não é um fundo uniforme, é um fundo com variações. E olhando para o animal, você vê que criou variações. Ganhou pontos na área, sobre a cabeça e outras partes. É certamente um padrão. Percebeu que o fundo não é uniforme. Já este aqui é obviamente diferente para nós que vemos colorido azul e amarelo, mas as pedras foram escolhidas por causa de sua intensidade. Tem o mesmo brilho. Para esse animal não há diferença. São tons similares de cinza. E o que é que ele faz? Não adota padrão algum. Assume padrão uniforme, que espera ser o melhor modo de combinar com o que vê como um fundo uniforme. Mas como um animal que não vê colorido, e o povo também não vê, consegue se camuflar com tantas cores na natureza? Parece até magia. Um polvo some entre os rosados e púrpuras de um recife de corais. E parece até ser fácil demais. Um deles sai dos azuis e verdes das algas. É feito por outro tipo de célula da pele, o iridóforo. Em vez de gerar cor, os iridóforos contêm séries de discos refratários que atuam como prismas, espalham a luz circundante e cobrem o polvo de azuis e verdes. Os anéis azuis desta espécie de polvo também são efeitos dos iridóforos, mas não visam a camuflagem, existem para ser vistos. São um sinal claro de que emitem veneno. Um polvo pequeno dessa espécie contém veneno bastante para paralisar 10 pessoas. As lulas têm iridóforos também, mas em formato de listras e não discos. Também refletem e espalham luz, dando à lula o anel azul metálico em volta dos olhos, tornando-as menos conspícuas, o oposto de um delineador. O modo de defesa das lulas é estudado pelo Dr. Roger Hanlon. A defesa primária da lula é a camuflagem. E, em geral, elas são excelentes nisto. Descem bem baixo, junto aos corais macios, e geralmente ganham a forma, a cor e a textura desses corais. Muito bem. Se sobem, usam um padrão diferente para combinar com o das gorgônias. Assim, ficam iguaizinhas ao formato que as gorgônias tiverem. Os predadores simplesmente não as veem. Quando a camuflagem falha, isto é, quando o predador vê realmente a lula e se aproxima para a sequência de ataque, a lula faz uma coisa totalmente diferente. Ela entra na defesa secundária e, neste caso, pode ficar diferente de uma lula, usando 2 pontos como olhos falsos na parte posterior do corpo. E o predador não sabe para que lado ela fugirá, para frente ou para trás. A lula pode então erguer seus braços de um modo que irá deter o movimento para frente do predador. E nesse momento crítico, ela entrará na próxima fase da defesa secundária, que é soltar a tinta e fugir a jato em alta velocidade, deixando só a nuvem de tinta. E, é claro, o predador engole a tinta, não engole a lula e fica com um sabor ruim de presente. É interessante saber que os polvos têm um sistema similar, isto é, têm a defesa primária da camuflagem, no que eles são muito bons, e eles têm a mesma sequência de defesa secundária também. Aqui nas Ilhas Cayamas, fomos capazes de estudar o comportamento defensivo dos polvos pela primeira vez. E isto foi muito bom, porque podemos agir como predadores sem criar riscos para os polvos. Mesmo assim, podemos ver toda a sua série de defesas secundárias, e isso realmente deu muito certo. O Dr. Hanlon e sua equipe estavam vendo algumas dessas defesas pela primeira vez na história.
Filmaram os polvos e no final de cada dia assistiram o que filmaram para analisar os detalhes. Está ali junto à lente? É tática Está bem na ofensiva? lente. O que ocorre é que o animal tentou todas as manobras defensivas e seu último recurso é a ofensiva, atacando o predador ou a câmera. Dá para ver as ventosas se movendo bem aqui grudadas à lente. E nunca se sabe o que farão depois. Agora temos um exemplo incrível de astúcia. Chamamos de pedra ambulante ou alga ambulante. O polvo assume a forma e postura de uma verdadeira pedra e ele se mexe lentamente o bastante para não ser visto em movimento. Mas parece uma dentre tantas pedras que vemos ao redor. Enquanto isso, ele afasta-se do predador, logo está a boa distância e vai embora. Então agora está na defensiva. É a defesa secundária. Ah, defesa secundária. Exatamente. Qual o tamanho dele, hein? Talvez 40 centímetros. Não é um animal muito grande. Só isso, parece Ele maior. deixa a camuflagem Parece e fica grande e luminoso. E assim, ele parece grande, realmente grande. E é parte da ideia, deter o predador. É esta tinta que expelem? É, a tinta vai em direção ao predador que a abocanha. E esse aqui é outro truque que usam. Ali, ó. Ali. Nossa, que lindo. Mas que diferença, hein? Que contraste. Viram só? Não é só uma ameaça. Depois ele joga tinta em seu rosto. Incrível. Querem voltar e ver como foi? Claro, seria ótimo. Tá bom. Olhem, agora esse aí é o disfarce derradeiro. O animal é apenas uma parte da rocha no fundo. Ele está totalmente invisível, mas vejam como muda. Uma tática incrível de ameaça. A tinta e o jato. E ainda solta tinta. Isto aqui ninguém nunca viu. É o recurso mais extremado. Quando ele está encurralado, ele assume uma aparência que ninguém jamais viu. Fica parecendo uma coruja, um fantasma. Mas seja lá o que for, é um recurso extremado para quando o predador está mais perto. Parece bem diferente de um polvo, mas a ideia é essa. Eu não sou um polvo. Não se meta comigo. Estamos apresentando Guia Completo.